Boa noite, povo. Só tô dando uma arrumadinha aqui nas configurações pra gente poder iniciar. Hoje nós vamos falar, de emoções e emagrecimento. Então só tô dando um tempinho aqui pra gente iniciar. Boa noite, Penha. Tudo bem? Penha, nossa Nutri. Legal ter você aqui. Depois eu vou te chamar, tá, Penha? Pra gente conversar aqui na live, tá certo? Então, uma boa noite a todos. Tá me ouvindo bem, Penha? Oi, Dani. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá boa a imagem? Tá certo, então. Tá certo, Penha. Bom, pessoal, hoje eu vou falar, como eu falei, anteriormente. Boa noite. Vou falar sobre emoções e emagrecimento. E eu quero fazer esse assunto pesado, uma coisa bem leve, pra gente discutir aqui. Então eu quero contar com a participação de vocês, que vocês comentem. Tô de olho aqui nos comentários. Quero pedir para vocês também, antes dessa live iniciar, gente, se vocês conhecerem 3 pessoas que vão gostar de ver essa live, que essa live vai fazer bem para ela, compartilha aí, Vamos ajudar aí, fazer com que nessas informações chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque esse, é o verdadeiro intuito de uma live, Chegar informações de uma forma leve até vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marcelo. Gente, eu não tô conseguindo aqui acenar. Não sei o que tá acontecendo. Então, eu tô de olho para ver quem tá entrando aqui. Então, essa é a segunda live, do nosso projeto Você Magra. Nós também, fizemos uma série lá no meu canal do YouTube, Fernanda Brentegani, com uma sessão de 11 vídeos, 10 vídeos, onde eu vou estar lhe dando várias dicas sobre emagrecimento, falando sobre emagrecimento, na importância, da gente olhar para o emagrecimento de uma forma saudável e equilibrada. Então, essa é uma sequência, e a próxima, nós vamos ter o nosso personal fight aqui, falando sobre a importância da arte marcial no processo de emagrecimento, E hoje, como eu falei, gostaria de conversar com vocês sobre a importância em olhar para as emoções no processo de emagrecimento. Alguém aqui já parou para pensar o quanto que é importante a gente estar ali com o nosso emocional bem equilibrado para a gente poder emagrecer e se manter ali no peso? Como assim, Fernanda? Gente, o grande vilão do emagrecimento talvez não seja, os problemas de saúde, a tireoide, a menopausa, entre outros fatores. Claro que tudo isso influencia, A obesidade, ela tem causas multidisciplinares, como genética, alimentação, sedentarismo, entre outras. Mas a emoção é um dos grandes vilões. E eu vou explicar o porquê ao longo dessa live, tá? Então fica comigo até o final, que tem muita informação aí importante para você. Então, gente, antes da gente entrar propriamente nesse assunto, eu gostaria de trazer alguns pilares que é muito importante da gente pensar quando o assunto é emagrecimento. Boa noite, Sol! Vamos lá, então? Vamos ver quais são esses pilares, esses fatores, que são importantes a gente prestar atenção para emagrecer? Primeiro, gente, se a gente quer emagrecer de verdade, é preciso a gente ter clareza dos nossos objetivos. Ou seja, vocês já pararam para pensar que às vezes a gente entra num processo de emagrecimento e a gente começa a fazer de tudo, fica tentando ver o que dá certo e às vezes nada dá certo, e no final das contas a gente faz tanta coisa que a gente não percebe o que deu certo, o que não deu, o que foi bom pra gente, o que não foi. Então é muito importante, quando a gente quer emagrecer, visualizar de uma forma nítida o que a gente quer conquistar no emagrecimento. E sempre pensar também numa meta tangível, onde a gente é capaz de alcançar, Por exemplo,
Não adianta eu ter um corpo reto, né, e querer ter um corpo cheio de curvas emagrecendo. Eu não vou conseguir, né, a não ser que eu passe por uma cirurgia, né. Não adianta eu querer emagrecer 20 quilos em 10 dias, que também não é algo tangível. Está entendendo? Então a gente tem que ter clareza do nosso objetivo, porque senão dificilmente o resultado acontece. E a gente precisa também saber os porquês, ou seja, por que a gente quer emagrecer? Por que é importante emagrecer? Porque como que a minha vida vai ser se eu conseguir emagrecer? Então, gente, conhecer esses porquês é o que vai nos dar ali motivação para chegar no resultado. Se eu não tenho motivação, por que eu vou emagrecer? Se eu não desejo conquistar algo através desse emagrecimento, por que eu vou querer emagrecer, vou seguir, passar todo, né, o sacrifício, às vezes, que é um emagrecimento? Porque muitas vezes o emagrecimento ele é dolorido. Então, um terceiro fator que é muito importante é mudar os hábitos da gente. Então, o que precisa mudar hoje para a gente ter uma vida mais equilibrada e feliz? Quais hábitos estão te levando a engordar? Já ouviu, né, aquela frase que se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai ter sempre os mesmos resultados? Então, gente, não é pontualmente fazer uma dieta, naquele momento fazer ali alguma atividade física. A gente tem que fazer essa transformação, não só para seguir, chegar no objetivo que a gente deseja, mas se manter naquele padrão, como uma mudança de hábitos. Porque senão vai ter um momento que eu vou voltar na estaca zero, né? No peso que eu tinha anteriormente. Então, ou às vezes engorda até muito mais, tá, gente? Porque a frustração é tão grande que às vezes você fica naquele efeito sanfona, uma hora a gente desanima. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que identificar também os padrões de comportamentos que são mantidos, né? Que estão ali mantendo vocês, né, acima do peso. E atuar nessas mudanças de hábitos, na mudança desses pensamentos, né, de uma pessoa que está acima do peso para uma pessoa que pensa de uma forma magra, condizente com uma forma magra. Boa noite, Valquíria! Gente, o quarto fator que é muito importante, na minha opinião, é a ação. E isso significa planejar um passo a passo para a gente seguir e entrar em ação que vai nos levar a algum resultado. Planejamento, né? Então aqui é muito importante a gente ter um método, uma rotina planejada e muito bem pensada para a gente agir corretamente, saber o que está fazendo, estar consciente nesse processo. Então, gente, eu preciso de foco com ação para mim ter resultados. Tudo na vida. O emagrecimento não é diferente. Então, se eu não estiver no controle das minhas emoções e no comando das minhas ações, eu vou conseguir realmente emagrecer? Eu vou conseguir realmente mudar os meus padrões que estão me mantendo ali acima do peso? O quinto pilar é a gente desenvolver disciplina. E esse quinto princípio, gente, ele é decisivo e determinante, pois sem disciplina, né, não existe ali ação e resultados. Pessoal, pode comentar se vocês tiverem alguma dúvida, se está fazendo sentido para vocês, comenta aí, vamos interagir, tá? E quem puder compartilhar essa live, compartilha aí para mim. Gente, a disciplina é tudo, né, que a gente precisa manter, que seja ali favorável e saudável para alcançar o nosso objetivo. Então, é importante, né, a gente aprender essa disciplina também. Sexto fator, a gente precisa conhecer os vilões, ou seja, todos os comportamentos, pensamentos, emoções que estão te sabotando no emagrecimento para poder modificá-los. Alguém aqui consegue identificar algum vilão hoje que está te impedindo de emagrecer? Alguém aqui já parou para pensar um pensamento, um sentimento, um comportamento que está sendo vilão no seu emagrecimento? Às vezes, né, a gente fala, eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Esse é um vilão. Porque se a gente precisa se organizar para entrar na ação,
Esse é um vilão que a gente precisa pensar e equilibrar para poder seguir em frente. O sétimo fator que é muito importante é que nós precisamos eliminar as nossas crenças limitantes. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, são ideias que ao longo da nossa vida, né, nós vamos criando sobre as coisas. E também é claro que nós herdamos dos nossos familiares, né, algumas dessas crenças, né? E essas crenças, em algum momento, elas se tornam, né, elas são verdades absolutas. Por isso que a gente não percebe que são crenças. Então, por exemplo, tem crianças, né, que às vezes elas crescem escutando a mãe falar assim, eu detesto atividade física, fazer dieta é um sacrifício. Gente, toda essa crença vai se tornando ali verdade na vida daquela criança e ela cresce com esse padrão de pensamento. Tô dando exemplo, tá? Mas tem vários tipos de crenças que a gente pode adquirir ao longo da vida, não só dos nossos pais, tá? E as crenças limitantes, elas são entendidas como um elemento criativo a fim de criar histórias, desculpas, muletas, né? Para justificar o nosso comportamento, né? É como se fosse... eu não consigo mesmo, e a gente colocar isso aí, né, essa crença, essa ideia para justificar o nosso comportamento não sair do lugar. Gente, vou tomar uma água aqui que tá um calor danado. Então, gente, em qualquer área da nossa vida, se a gente tem um pensamento limitante e se a gente quer ter sucesso, a gente tem que eliminar esse pensamento, essa crença, porque senão eles nos bloqueiam. Oitavo fator muito importante é a programação da mente. Como assim? Gente, não é de hoje que a gente fala da importância da programação da mente no processo de emagrecimento. Acredito que todo mundo aqui, de alguma forma, já ouviu falar, não é mesmo? Dá um joinha aí. O nosso cérebro, gente, é como se fosse um computador que precisa ser reprogramado para melhorar a performance. Os novos modelos mentais, né, instalados, é que vão definir e condicionar um novo comportamento. Mas para você condicionar a sua mente, é preciso ter consciência das crenças limitantes atuais e observar cada detalhe como se fosse ali um filme, né, passando diferente. Onde toda vez, né, que você passa, olha de ângulos diferentes, cores diferentes, para aquele acontecimento muda alguma coisa. Então, um outro fator muito importante que diz respeito a mensurar os resultados, ou seja, para que você consiga gerenciar os resultados e remodelar as suas ações, gente, a gente precisa mensurar de forma tangível, ver se a gente está mensurando de forma tangível ou não, né? Tudo que a gente está querendo conquistar também. Então, o que é importante é também, gente, a gente ficar ali nesse processo, se avaliando, analisando, para a gente é importante, né, a gente ter uma rotina de acompanhamento e avaliação, para a gente semanalmente mensurar os resultados que a gente está tendo, né, acompanhar a nossa evolução, que a gente precisa melhorar, o que a gente, né, deslizou e precisa ali mudar. Então, essa é a chave, né, pra gente conseguir realmente emagrecer. E quando nós, eu, a Penha e o Flávio, nós pensamos nesse grupo de emagrecimento, nós pensamos em todos esses detalhes, né, para ajudar vocês aí nessa jornada, vocês mulheres. Então, o 10º fator, e não menos importante, é o divertimento. Como assim? Emagrecer é divertido? Gente, a gente precisa pensar, né, e estar ciente que ao correr, caminhar, se alimentar, fazer toda a nossa rotina de emagrecimento, é importante que isso seja divertido. Por isso que é importante a gente também ter motivação para tudo isso, saber por que a gente quer conquistar tudo isso. Porque afinal, né, mais do que emagrecer, estar com um corpo bacana, né, melhorar a nossa saúde, a gente também precisa ser feliz. Então esse processo tem que ser prazeroso. E se eu olho para o processo com sofrimento e sacrifício, é claro, né, gente, que eu não vou conseguir. Em algum momento eu vou desistir, meter o pé em tudo. Então lembre-se que ter resultados com prazer acarretará em consequências também fisiológicas que vão gerar benefícios, né, para o processo que você está procurando aí, né, de emagrecer.
Então é importante que você se conscientize e procure estar sempre em ambientes divertidos, numa academia, por exemplo, que você se sinta bem à vontade. Ai, mas eu não gosto de academia. Então vai, se você se sente melhor fazendo uma caminhada, correndo num parque, na praia, vai para a atividade que mais te dá prazer, porque aí você vai conseguir levantar da cama, acordar, fazer tudo que você precisa fazer sem sacrifícios. Pessoal, o emagrecimento, além de desafiante, é muito possível, mas ele só é possível, né, se você tiver o equilíbrio das emoções. Mesmo porque sem equilíbrio dessas emoções, dificilmente você vai conseguir lidar aí com as dificuldades que vão aparecer aí no meio do caminho, porque elas vão aparecer. Então, de nada, gente, adianta você passar por cirurgias, né, abdominoplastia, bariátrica, fazer uma dieta, emagrecer lá seus 20, 30 quilos, tomar um monte de medicação que irão prejudicar a sua saúde se você não tratar as emoções que estão te mantendo ali acima do peso, fazendo com que você engorde, gerando ansiedade, estresse e, consequentemente, compulsão alimentar. Então, quando a pessoa realiza, gente, uma dieta restritiva, por exemplo, e a Penha que está aqui, né, Penha, pode falar depois um pouco sobre isso. Quando a pessoa ela cai numa dieta restritiva, ela está fortemente, gente, fadada ao fracasso. Porque uma hora ela volta a comer e cai em compulsão, justamente porque ao se restringir, ela não mudou o seu relacionamento com a comida. Então, é muito comum as pessoas desistirem do seu processo de emagrecimento. E isso acontece porque elas possuem hábitos, pensamentos, crenças que impedem elas de seguir em frente. Tá sendo familiar para vocês tudo que eu tô falando? Gente, comenta aí. Vocês estão conseguindo identificar algo, né, através de tudo que eu tô falando aqui? Algo que vocês precisam olhar, mudar para conseguir emagrecer? Isso é muito importante, porque essa live, gente, é para gerar um insight aí em vocês também, de, poxa, como que eu não pensei nisso antes, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode parar para prestar atenção que talvez a gente antes não tinha parado, né? Então, a gente precisa pensar. Quando a gente tem um pensamento que sabota, que nos leva a um resultado que não é o que a gente está querendo, em trocar esses pensamentos por outros mais positivos. E isso é importante para a criação também de novos hábitos, porque um novo hábito, ele inicia com um novo pensamento, uma nova postura, né? E treino desse novo pensamento, comportamento e postura, porque só assim a gente consegue se acostumar. No entanto, que existe um estudo de um psicólogo chamado Maxwell Maltz, que ele fala que a gente precisa de 21 a 60 dias, repetindo o mesmo padrão para a gente mudar de hábitos. Então, olha aí, se eu aprendi ao longo da minha vida aquele padrão de pensamento, comportamento que me levou à obesidade, eu preciso também um tempo para mudar essa postura na minha vida. Não vai ser de uma hora para outra. E não vai ser, gente, tomando remédio para emagrecer, fazendo uma dieta restritiva, que vocês vão conseguir mudar a postura. Porque a mudança começa aqui, ó, na cabeça da gente, na mente. Outro fator que contribui para que a pessoa coma compulsivamente são as emoções. Toda pessoa que se encontra acima do peso, ela come para suprir as suas emoções. Ela não come, gente, para se alimentar. Ela come para sentir prazer, para esquecer os seus problemas e as emoções negativas que ela pode estar passando ali naquele momento. Então, o que acontece aqui é que por mais que uma pessoa queira emagrecer, ela não sabe o caminho. Muitas vezes, ela nem tem noção que caminho seguir. Pode ser que ela se encontre ali desanimada no meio do caminho, ela acaba se auto-sabotando e muitas vezes ela não tem consciência disso. Pessoal, através de estudos, prática clínica e também do meu livro Guia Prático de Emagrecimento para Terapeutas, que eu escrevi para profissionais do emagrecimento, né, com base em muita pesquisa, resultados clínicos, eu pude também observar que existem 28 sabotadores que impedem a pessoa de emagrecer.
de realizar uma dieta saudável e praticar atividades físicas. Vocês já ouviram falar de sabotadores do emagrecimento? A Valquíria eu sei que já, porque ela leu meu livro, né, Valquíria? Mas, gente, eu vou falar aqui para vocês um pouco desses sabotadores, mas esse é um tema bem grande, né, que eu vou dar muita atenção lá no nosso grupo, porque se você quer emagrecer, a gente tem que descobrir quais são os seus sabotadores para depois destruí-los. E Fernanda, quais são esses 28 sabotadores? Gente, são vários. Vou falar aqui resumidamente para vocês. São perdas na infância, perdas presentes como um luto, por exemplo, comida como expressão de afeto familiar, ou seja, né, tem aquele negócio que comida reúne a família, que é sinal de afeto, biotipo, ou seja, né, muitas vezes nós nos mantemos acima do peso para parecer, né, com outras pessoas, pertencer a um grupo social. Também tem o sabotador, né, que comer bastante para ter a atenção dos pais, que é criado lá na infância. Sabe aquela criança que tinha problema com a comida, não comia bem, e a mãe ficava em cima que ela tinha que comer, e ela cresceu com esse padrão. Tem também o sabotador, que é fuga afetiva sexual, que tem relação àquela pessoa que se mantém acima do peso para não ser atraente. Pode ser que isso é tão inconsciente que ela nem perceba, mas às vezes essa pessoa, ela passou por um abuso, por exemplo, né? Ou ela engorda para proteger os filhos. E nesse sentido, esse sabotador, né? Eles estão relacionados com mulheres, né? Que de alguma forma aprenderam, por exemplo, né? Que se casar ou se divorciar também precisam se tornar donas de casas, proteger os filhos, né? Então, às vezes, arrumar um companheiro pode ser uma ameaça para os meus filhos, né? Então, são várias crenças aí que podem, né, estar atreladas, que faz a pessoa ter esse sabotador, querer engordar como uma forma de proteção. Autoproteção, proteção dos filhos. Obrigada, Margarida, seja muito bem-vinda. Então, gente, esse padrão, a mulher ela engorda para não chamar atenção e muitas vezes para não trair o vínculo com os filhos. Isso acontece muito, tá? Tem sabotadores, né? Um deles que chama fuga da beleza, que são mulheres também que não sabem lidar com a paquera, né, que tem às vezes conflitos nos relacionamentos, né, tem uma dificuldade aí com o masculino, e então para não se envolver, elas preferem não ser notadas, porque elas não sabem lidar com isso de uma forma saudável, né. Tem o sabotador também relacionado a problemas familiares e amigos, onde a pessoa ela engorda para ela não se sentir excluída. E isso acontece, por exemplo, uma família onde todo mundo é gordinho e a pessoa ela acaba acreditando que se ela emagrecer, vão mexer com ela, vão ficar, né, desanimando ela, falar que ela não é parecida, e a necessidade de pertencimento a gente sabe que é forte muitas vezes, né? Muitas vezes não, sempre. Tem o sabotador, fuga de problemas com o cônjuge. Esse então, gente, é mais comum ainda. Então aqui às vezes pode ser que o marido é muito ciumento, né? Fica cobrando, você tá emagrecendo, você começou a usar roupa curta, você não era assim. Você tá chamando a atenção dos homens, né? O que você tá querendo? Você tá querendo me trair, não tá contente com a relação, né? E aí a pessoa ela prefere se manter gordinha para não dar motivo a esses ciúmes, para manter essa relação, né? Tem o sabotador também de crença de que ser atraente é vulgar, que a gente aprende desde criança. Isso acontece com mulheres mais velhas, né? Que tem uma criação mais rígida, né? Às vezes até mais machista. Isso pode acontecer. Tem o apego da autoimagem atual. O que significa isso? Sabe aquela pessoa que ela se ama gordinha? Que ela se aceita, ela se sente bem e ela se acha linda e tá tudo certo. Só que, por exemplo, ela tem um problema de saúde e ela precisa emagrecer. Só que ela não se sente bem. Ela gosta dela gordinha. Então, esse é um sabotador também, né? Porque ela se ama do jeito que ela é.
só que por algum motivo ela precisa emagrecer. Se ela não precisasse, gente, tá tudo certo também. A gente também tem que aceitar o nosso corpo como a gente é. Eu falo que o emagrecimento ele é muito importante para melhorar a saúde, qualidade de vida, promover longevidade, né, nos livrar de doenças. Mas se a pessoa se aceita como é, se ela se ama como é, tá tudo certo, gente. O importante é ser feliz. Tem a pessoa que ela se mantém acima do peso porque ela vê a gordura como prosperidade. Então, geralmente são pessoas que passaram muita escassez, fome mesmo. E aí elas acreditam, né, que estar acima do peso é uma forma delas se sentirem prósperas, porque teve algum momento da vida que elas não tiveram isso, né? Valorização do prazer através da comida, então, né, comer é prazeroso. Ai, tô estressada, eu vou comer. Ai, eu vou, perdi meu namorado, vou comer um pó de brigadeiro para me sentir melhor, tá entendendo? Crenças contrárias é uma dieta selecionada, ou seja, né, comer saudável é ruim, não gosto de comer saudável. Tem pessoas que pensam assim, e aí, né? Resistência à atividade física é um sabotador. Comida como válvula de escape contra as emoções desconfortáveis. Rivalidade contra os pais e sociedade, né? Tem muito também. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou me aceitar como eu sou, eu não tenho que seguir padrões e eu vou ser do jeito que eu sou. Gente, tudo certo se é assim, não tô falando não, nada que é errado. Só que às vezes a pessoa vai sofrer consequências por estar acima do peso, tá entendendo? Magreza excessiva na infância, dificuldade em aceitar as estranhezas dos outros, né, quando emagrece. Então, por exemplo, às vezes a pessoa emagrece, nossa, mas você tá muito magra, nossa, mas você, desse jeito você tá com cara de doente. Isso aí também é uma coisa que pode impedir a pessoa de continuar emagrecendo. Dinheiro, porque tem pessoas que acreditam que para emagrecer precisa gastar dinheiro, que é muito caro. Porque muitas vezes também, né, gente, a pessoa não entende que não é questão também só financeira, é mudanças de hábitos, é estilo de vida, né? Roupas. Então, pessoas que elas vão se acostumando com as roupas e vão usando cada vez roupas mais largas e mais confortáveis, e aí a hora que elas percebem, né, já foi ali 20, 30 quilos, né? Supervalorização do intelecto. Então, pessoas, né, que acreditam que para ser inteligente, não precisa ter um corpo bonito. Isso acontece também. Falta de tempo, como eu falei anteriormente para vocês. Falta de crenças e valores fortalecedores. Síndrome de boazinha. E amanhã. E o que é esse amanhã? É aquele sabotador típico da procrastinação, né? Onde a pessoa deixa tudo para amanhã. Vou começar minha dieta amanhã. Vou entrar na academia amanhã. Vou comer saudável a partir de amanhã. Só que, gente, esse amanhã nunca chega. Então, eu estou falando desses sabotadores de uma forma bem resumida para vocês, porque esse tema, gente, eu preciso de muito tempo e aqui nós não temos tanto tempo no Instagram. Mas sabotadores são padrões de pensamentos, fala e comportamento onde já entrou no nosso piloto automático, né? Ou seja, hábitos que a gente nem sabe que tem e não sabe que está se sabotando. Então, os sabotadores, eles são ganhos secundários, onde a pessoa tem um comportamento alimentar de autossabotagem, justamente porque ela ganha algo em troca. Perceberam conforme eu fui falando, apesar de resumido, né? Sempre tem um ganho secundário. Então, ela não percebe. A mente está ali no piloto automático. As pessoas, muitas vezes, não conseguem identificar seus sabotadores, gente, e perceber a armadilha que se encontra diariamente, que esses sabotadores colocam ela diariamente. Você está se sabotando com a esteira, Valquíria? Coloca um som, põe um filme, vai, caminha na esteira vendo a hora passar, não vê a hora passar. Você vai ver como que muda. Gente, eu tinha esse sabotador da esteira, eu comecei a fazer caminhada, né? Andar de bicicleta, porque eu me sentia melhor dessa forma do que dentro da academia. E tá tudo certo, o importante é movimentar, gente. A pessoa que está acima do peso, que se sabota, ela sempre está buscando uma recompensa imediata para resolver seus sentimentos. Sejam eles de falta passadas, de alguém ou de alguma coisa que ele come para evitar perdas, evitar sofrimentos.
tensão, buscar alívio do estresse, ansiedade, entre outras coisas. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, gente, a pessoa, ela pode ter vários sabotadores que a mantêm ali engordando. E dentro desse contexto, é importante a gente entender que para ter sucesso no emagrecimento fica difícil se esses sabotadores não foram tratados. Conforme eu fui falando, alguém conseguiu pensar em algum sabotador que tem? Gente, me fala aí, deixa só um joinha, não precisa contar não. Alguém aqui já se frustrou com uma dieta, com um emagrecimento? Alguém aqui já enfiou o pé na jaca na hora que não deveria e voltou a engordar tudo novamente? Então, gente, é muito importante descobrir esses sabotadores e destruir, né, o ciclo de autossabotagem, porque senão fica muito difícil a gente ter sucesso no emagrecimento e o resultado fica fadado ao fracasso. Então, a gente descobrir esses sabotadores nada mais é do que uma forma da gente trazer consciências às respostas, os motivos que estão ali nos impedindo muitas vezes de emagrecer. Às vezes a gente está tentando fazer tudo certo, mas nossa, aí acorda desanimado e começa, né, uma sequência de coisas que não deveria fazer e a hora que a gente percebe já foram 1, 2, 3 dias e a gente se perdeu ali em tudo que a gente, no processo, em tudo que a gente precisava fazer. Então, descobrir sabotadores é importante para a gente ter sucesso no emagrecimento e também para a gente conseguir se manter no peso e ter mais saúde. E a grande razão de inúmeras tentativas de emagrecimento, né, terminarem em fracasso, é porque essas pessoas se sabotam. Eu descobri vários sabotadores que eu tinha, gente. Eu sempre tive um biotipo mais magro, né, eu sempre fui mais magra, mas teve uma fase da minha vida que por problema de saúde eu engordei. Né? Eu tomei muita cortisona e eu engordei ali lá meus 21 quilos, muita medicação e cortisona alta, né, gente? Eu caí na comida de comer, então eu engordei muito, né? E aí, o que aconteceu? Eu precisava emagrecer. Quando eu fui ver, né, meus sabotadores. Eu tinha vários, tem gente que tem mais de 10 sabotadores. E a gente tem que ir destruindo cada um deles, né? Por isso que é um processo mais demorado. E como que eu vou tratar os sabotadores, quem entrar no grupo Você Marca, que vai ocorrer aí a partir do dia 10 de fevereiro ao dia 10 de março. Primeiro, gente, nós vamos descobrir quais são os sabotadores que vocês têm. Depois nós vamos conhecê-los profundamente e aí ver como eles estão agindo na sua vida. E para isso, para descobrir esses sabotadores, eu vou criar um teste que vai dar certinho quais sabotadores, né, vocês têm. E depois desse teste, nós vamos ver quais desses sabotadores agem mais ou menos ali no seu dia a dia, quais são os mais fortes e os mais fracos para a gente poder eliminá-los. Então, nós vamos trabalhar na elaboração desses sabotadores, destruindo e colocando ali crenças assertivas no lugar, né, do pensamento sabotador. E depois, nós vamos reforçar essas crenças assertivas. Gente, isso é muito importante. Já parou para pensar como é difícil, por exemplo, uma pessoa que passou fome e querer emagrecer, mesmo que ela esteja com problema de saúde? Então isso tem que ser trabalhado, tem que ser imposto ali um padrão novo de pensamento, né, para ela conseguir resultado. E eu sei que é muita informação só para uma live, né? Eu falei que ia ser uma live leve, embora pesada. Mas eu preciso que vocês entendam, gente, como é importante a gente olhar para as nossas emoções, pensamentos e comportamentos se você quer realmente emagrecer e manter esse padrão de uma pessoa magra. Eu falo que a gente tem que trocar o chip, né? Da pessoa ali, né, gordinha, para uma pessoa magra. Só assim a gente vai conseguir realmente ser o que a gente quer ser de verdade. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, gente, o meu objetivo junto com a Penha, que é a nossa Nutri, com o Flávio, que é o nosso personal fight, é gerar uma transformação de mentalidades e hábitos. E olha, se vocês estão aí se identificando com tudo que eu tô falando,
Fiquem tranquilas, porque todas as pessoas ao longo da vida passam por emoções que nos impactam negativamente, por pensamentos que nos travam e nos sabotam. Mas o mais importante nisso tudo é a gente entender que da mesma maneira que isso pode ser negativo, existem padrões que podemos aprender que nos levam aí a resultados positivos. Então, vocês estão conseguindo entender porque muitas vezes uma pessoa ela faz procedimentos estéticos, né, como bariátricas, abdominoplastia, faz uma dieta restritiva e volta a engordar tudo novamente? Porque não adianta, gente, a gente colocar uma pessoa, por exemplo, com 100 quilos num corpo de 60, se ela não trabalhar a sua compulsão, sua ansiedade, seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, que ela vai engordar tudo novamente. Estão entendendo agora porque eu falo que emagrecer é preciso passar também por uma reprogramação mental? Porque só lidando com as nossas emoções, só aprendendo a pensar e comportar de uma forma magra que a gente consegue, tá? Isso não é você. Eu também. Porque eu também tô nessa jornada, gente, ó, há muito tempo. Hoje eu já consegui aderir a um estilo de vida mais saudável. Claro que eu tenho meus deslizes e a gente sempre tem. Eu tenho alergias alimentares, eu tenho tireoide. Então não adianta falar pra mim, né, que tudo isso é desculpa, porque eu consigo me manter no peso, né, tendo pensamentos e comportamentos de forma com uma pessoa mais magra, tá? Então o emagrecimento, ele é um conjunto de boa alimentação, atividades físicas adequadas e suplementação. Mas para que você consiga tudo isso, realizar a dieta da Nutri, atividades físicas de forma prazerosa e motivada, você precisa estar no controle e no comando da sua mente e da sua vida. E também das suas emoções para você não desistir. Então, embora o emagrecimento seja um trabalho multidisciplinar, o psicólogo, ele é um dos profissionais que vai te ajudar a sair da sua zona de conforto e a olhar para as suas emoções e mudar a sua forma de pensar. Então, gente, apesar do psicólogo não trabalhar diretamente com a nutrição, com a suplementação, com as atividades físicas, esse papel é muito importante, porque para ajudar você a pensar e se comportar diferente, né, congruente com os resultados que você almeja, é o psicólogo que vai fazer isso por você. E, pessoal, tem muitas pessoas que acreditam que por ter tireoide, como eu falei, estar na menopausa, já ter feito várias intervenções, né, sem resultados, por estar com idade avançada, não tem mais jeito, de que não é possível mais emagrecer. Gente, isso é um engano. Independente das nossas condições de saúde, fases da vida, nós podemos sim emagrecer, ter mais qualidade de vida, envelhecer com saúde. Porque não é somente a gente envelhecer, né, que temos que ser pessoas doentes. Tem pessoas que falam, tô velho, tô cheio de doença. Não é assim. Com o envelhecimento, é claro que muitas das nossas funções, naturalmente, elas são diminuídas. Por exemplo, a libido, a disposição, né, a produção de colágeno, a nossa camada de gordura pelo fato do metabolismo ir ficando mais lento. Aí, né, tende a aumentar também a nossa camada visceral. Mas, gente, não precisa ser assim. Pois eu posso ter um estilo de vida mais saudável, mais ativo, né? E eu posso, mesmo envelhecendo, prevenir muitas doenças, retardar o envelhecimento, ter mais disposição, se eu, ao longo da minha vida, como eu falei, ter hábitos mais saudáveis, se eu tiver no controle das minhas emoções, como por exemplo da ansiedade, do estresse, que também, né, nos causam várias outras doenças. E quando nós falamos de gordura visceral, ela é perigosíssima, ela é muito nociva à nossa saúde, porque ela tem hormônios que colocam a nossa vida em risco. Hormônios, né, que são responsáveis por desenvolver várias doenças, como doenças no coração, diabetes, câncer, doenças de Alzheimer, e também nos levam a ter uma qualidade de vida ruim. Então a obesidade é algo que tem que ser pensada, gente, e levada a sério. Não é normal ter complicações causadas pela obesidade, mesmo quando nós estamos mais velhos, tá? Não é normal a gente se acostumar a viver em conflito com as nossas emoções também. Viver estressado, ansioso, tenso, cheio de dores pelo corpo, cheio de problemas, né,
de relacionamento por conta dessa ansiedade, físico por conta que essas emoções estão ali afetando o nosso corpo. Então, não é somente questão de obesidade. As nossas emoções, elas podem ser a causa de inúmeras doenças físicas, inclusive, gente, o câncer. E a epigenética e a psicossomática, elas estão aí para nos provar. O câncer, ele já está sendo estudado nesse sentido. Por quê? Nós podemos ter o gene de várias doenças no nosso corpo. Nós podemos trazer por epigenética vários conflitos, né, que são gerados aí ao longo da nossa existência. Só que se eu tiver um padrão diferente, eu não vou desenvolver. Então, por exemplo, na minha família, vamos dar um exemplo, todo mundo é diabético e eu acredito que eu vou ser diabética e não fazer nada para mudar esse padrão, eu vou desenvolver diabetes. Olha lá a Margarida falando, Fernanda, lembra das nossas caminhadas lá no parque? Você é de barrigão esperando a Luísa. Verdade, Margarida. Gente, eu grávida desde os 3 meses, eu com a Margarida, era 6 km por dia, né, Margarida? E, gente, eu tive uma gravidez maravilhosa, praticando atividade física, controlando a alimentação. E eu não fiz, claro, só por conta de peso. Embora eu sempre fui muito ligada nessa questão de peso, né, Margarida? Mas para ter saúde, né? Então, a obesidade é apenas um aspecto negativo de todo esse padrão, né, de maus hábitos, né, sedentarismo que a gente pode adquirir por aí, né? E as nossas emoções, elas podem ser grandes causas também de inúmeras doenças físicas, inclusive câncer, né, como eu falei, câncer, Alzheimer, miomas, ovários policísticos, porque se eu tô com, por exemplo, uma ansiedade, eu começo a comer, uma hora vai aparecer ali um monte de doença no meu corpo. Ou, por exemplo, se eu tenho uma emoção em desequilíbrio, não tem nada a ver com obesidade. Vamos pensar... Raiva. A raiva é uma emoção que ela pode me levar para um vício, ela pode me levar, né, a ter várias doenças, por exemplo, cefaleia, dores pelo corpo, né, um monte de coisa. Então, emoções, gente, também causam doenças orgânicas. E pensar na obesidade é questão também de saúde pública, né, pois ela mata, gente. Ou pelo menos as doenças que são causadas por ela podem matar uma pessoa, destruir famílias, e os dados de pessoas que estão acima do peso são alarmantes, pois mais da metade da nossa população se encontra hoje acima do peso. Isso é muito grave. Então, eu só quero encerrar com a seguinte reflexão. Se você está querendo realmente emagrecer, trabalhe todos os pilares do emagrecimento. E quais são esses pilares? Primeiro, gente, a mente. Porque a mente, ela vai nos ajudar a curar os nossos gatilhos, pensamentos e traumas que podem estar ali te levando a sofrer de compulsão alimentar. Porque a programação mental também, que é feita pela mente, né, vai me ajudar a ter um novo padrão de pensamento, comportamento, atitudes de uma pessoa magra. O controle mental também é aquele que vai te ajudar a cumprir todos os outros 2 pilares, né? A reeducação alimentar e o hábito da atividade física na sua vida. E falando das atividades físicas, toda pessoa, gente, merece praticar atividade física, isso é saúde, desfrutar dos benefícios da atividade física. E ela precisa ser de uma forma prazerosa. E seus efeitos são muito benéficos a curto e longo prazo. Como, por exemplo, né, a arte marcial, que será introduzida aí no nosso grupo, ela é excelente para conquistar flexibilidade, deixar o processo de envelhecimento mais lento, além de ser uma grande aliada no emagrecimento. E foi por isso que nós elegemos como um início para vocês, né, que vão entrar aí no grupo, a aprender com o Flávio, né, algumas atividades, né, de artes marciais que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês, no conforto de vocês, para começar. Porque muitas vezes, né, a gente quer emagrecer, mas gera também
uma vergonha de ir para academia acima do peso. Então, ele vai ajudar vocês, né, com esse pontapé inicial, né? E se você realiza um emagrecimento saudável, você também não perde massa magra, você perde gordura. E isso vai te beneficiar muito, porque a pressão melhora, o estresse melhora, a ansiedade melhora, você estará livre de vários problemas, né? Por exemplo, a pele melhora, você fica mais disposta também, além de liberar hormônios que te acalmam, né? Dando ali a sensação de prazer e relaxamento. Penha, que é a nossa Nutri, ela vai te ajudar na alimentação. Penha, você tá aí? Posso te chamar? Coloca um sim aí se você estiver aí. Ela vai ajudar vocês na alimentação, né? E quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente vai liberar, inclusive, neurotransmissores, como GABA, serotoninas, né? Que são importantíssimas para a redução da ansiedade e sensação de bem-estar. Você melhora o sono e com a reeducação alimentar, você vai conseguir, né? Ter ali um estilo de vida mais saudável e o emagrecimento aí, olha para vocês verem, vai ser apenas uma consequência. Bem, então manda o convite para mim, porque eu tô mandando convite e eu tô tendo problema toda vez que eu faço a live. Manda para mim que eu te aceito. Gente, o grande problema de quem está acima do peso é não pensar nas consequências que a obesidade, deixa eu aceitar a penha aqui. É questão de equilíbrio, porque se você não consegue fazer sozinha, gente, vem para o nosso grupo, que vai iniciar dia 10 de fevereiro, onde você vai ter tudo o que precisa para começar, né, independente das condições que você se encontra hoje. Boa noite, Penha! Boa noite! Você está me ouvindo? Parece que ela não... Uai, eu não... Boa noite, estou ouvindo sim. Eu estou conversando aqui com o pessoal sobre o nosso Tá me grupo. ouvindo? Estou te ouvindo. Gente, essa é a Nutri, a Penha Mullet, que vai estar com a gente dentro. Tá bom, eu estava ouvindo tudo. E ela vai... Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Muito que estar com vocês. Boa noite, Pé. Você pode falar um pouquinho para o pessoal do seu papel como nutricionista no nosso grupo Você Magra? Sim, eu vou acompanhar o pessoal no grupo, tá? Se precisar de um atendimento assim personalizado, quem quiser também vai ter a sua opção, né? Porque tem gente que fala, tem um probleminha aqui, meio que particular. Sempre tem alguém que fala assim no particular comigo. Então, vai ter essa opção também, tá? Fernanda também falou maravilhosamente bem a respeito dos sabotadores. É uma coisa assim que tem que ser trabalhada, com certeza, são os sabotadores. Fora as crenças que a gente carrega desde a época aí da infância, né? As crenças, tem gente que acha que ela vai e nunca mais retorna. As crenças, elas são ressignificadas dentro da gente. E novas crenças também aparecem, sabia? A gente não carrega uma quantidade X de crenças pro resto da vida. A gente vai criando as crenças da gente, né? A gente vai vivendo e vai criando. Né? E isso é normal. Isso é normal. Oi? Eu falo que uma crença negativa vai fortalecendo a outra. Mas o contrário. Sim, exatamente. Começar com padrões de crenças positivas, pensamentos positivos, eu também vou fortalecendo na minha mente, através das nossas conexões neurais, uma nova mentalidade, né, Penho? Isso aí. E o mais importante disso tudo não é saber conceitos de que é crença, do que é sabotador. O mais importante, sabe o que é? É nós tomarmos uma decisão. Existe uma coisa que se chama o querer e o outro que se chama decidir. Querer, todo mundo quer, todo mundo pode, até um animal, se ele quiser morder a gente, que se quiser correr, se quiser brincar, ele faz. Agora, o decidir, isso aí já é uma atribuição humana, uma atribuição racional, que a gente precisa para poder realmente ter um processo de emagrecimento efetivo, a gente tem que decidir. Tanto é que você conhece aí o
O Anthony Robbins, ele tem essa frase famosíssima dele, né? Que ele fala assim, que no momento da decisão é que nós traçamos o nosso destino. É no momento de decisão. Então, a decisão ela é muito importante. Por quê? Porque, parado ou não, você já está decidindo. Você pode falar, não quero fazer nada. Você já está decidindo a ter um resultado. Aí você vai ser obrigada a colher aquilo que você decidiu. Não quero fazer nada. Fazer o quê? Nós estamos aqui, eu, a Fernanda, né? O personal vai estar com a gente, né? Com vocês aí, para ajudar, né? Fazer toda essa mudança aí de padrões, de pensamentos, de emoções, para poder gerar o resultado positivo. Tá bom? Falo que esse grupo a gente... Toda mudança, ela leva realmente ao desconhecido. E o desconhecido, ele dói. Infelizmente, ele dói. Ele incomoda. É verdade. E muitas vezes, né, a gente passar por um processo Você como esse... travou aqui para mim. E você travou para mim, por isso que eu tô falando aqui. Achei que você tinha caído. Mas às vezes, gente, a gente passa por um processo de emagrecimento sozinho, isso pode ser muito difícil. E a gente acaba... Aham. Não, eu tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Dif... Penha. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente Tá tem travando, mas eu tô conseguindo entender. Pode continuar. quando a gente tem um apoio de um grupo, tudo fica mais fácil, porque são pessoas que estão Oi. com experiência, que têm ali a expertise, o conhecimento para poder ajudar vocês naquilo que vocês precisam. Então, esse grupo de emagrecimento, ele é importante nisso, porque se não estiver conseguindo fazer sozinho, gente, nós vamos estar ali, de mão dada com vocês, te ajudando, te auxiliando dia a dia, fora os nossos encontros ao vivo, que vão acontecer uma vez por semana. Penha, você tá logando aqui, mas eu estou escutando normalmente a sua voz. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Uhum. Nós estamos já com um tempinho acabando aqui. Então, eu tinha falado a semana passada sobre a restrição, né? Aham. Quanto mais a pessoa ela se restringe, mais ela tem compulsão. Isso a pessoa precisa saber disso. Quanto mais ela tenta essas dietas malucas aí na internet, ou então tenta fazer a coisa sozinha, quanto mais ela restringe, quanto menos ela consome um alimento achando que vai emagrecer, mais compulsão ela vai ter. Isso tem que estar claro na cabeça da pessoa. Isso aí eu já falei na live passada. Penha. Penha. Ô, gente, então eu vou deixar aqui que a Penha está travando para mim, eu não sei para vocês. O convite, se vocês quiserem participar do nosso grupo, que o nosso tempo está acabando, entre em contato comigo no direct ou com a Penha. Para mim está travando também. Instagram, NutriPenha, e nós vamos passar todas as informações. São 30 dias de desafios, como eu falei. Diariamente nós estaremos em contato com vocês. Isso. Por semana, eventos ao vivo. E esses 30 dias nós vamos cobrar ali um valor simbólico de R$ 77 apenas. Esse é o primeiro grupo. Os próximos nós já vamos estar cobrando um valor de R$ 150. Então, se vocês tiverem interesse em passar por esse processo de transformação, porque é de transformação mesmo, porque é mental, é de educação alimentar e a introdução da atividade, né, física, né, através das artes marciais, para que seja de uma forma prazerosa também na vida de vocês. Quem quiser participar, entre em contato comigo ou com a Penha. Penha aí, né, direto da Lusiana, nos Estados Unidos, passando todas as informações. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, essa participação Tá. sozinho, e agradecer e falar que
Qualquer coisa, nós vamos ter mais uma live com o Flávio. Deixa eu ver que dia que vai ser a live dele, que vai ser a nossa última live, dia 1º de fevereiro. Só que até a segunda semana do mês de fevereiro, gente, lá no YouTube, 3 vezes por semana, no canal Fernanda Prentegani, nós estamos com uma série Você Magra, com vários vídeos também sobre emagrecimento. Então, vai lá, acessa, que tem muita coisa rolando aí que pode já ajudar vocês, mesmo vocês não entrando no grupo, tá certo? Então, uma boa noite. Penha, uma boa noite. Eu acho que, eu não sei se ela tá me escutando. Ela travou. Uma boa noite e até semana que vem, gente. Semana que vem não, dia 1º de fevereiro com o Flávio. Tá certo? Um beijão, Boa pessoal. noite. Tchau, pessoal. Prazer. Tchau.